21 de outubro de 2024, deste ano, vence os 5 anos de Passa rápido, né? contrato muito. Piscou, já deu 5 anos. Verdade. Quando nós contratamos esse imóvel, nós contratamos, pactuamos por R$35 mil. Tá. Isso lá em 2019. Hoje, atualmente, nós estamos pagando 43 mil. E eles querem um reajuste para 73.600 a partir de outubro. Meu Deus! 75.600. Mas que reajuste maluco é esse? Pois é. Então, a gente está aí nessa questão com eles, porque a gente está com esse reajuste aí, a gente está se sentindo lesado, né? Algo que para a gente é abusivo, mas eu imagino que por que eles fizeram isso? Porque esse mês agora é a última parcela do fundo de comércio. Então, eles sabem que a empresa tem essa capacidade de pagamento, porém, eles querem continuar, eles não querem perder tempo. Entendi. Eles querem um sócio, virar sócio majoritário, né? A verdade é essa, né? Exatamente. Mas com as responsabilidades todas nossas. Aí não é justo. Aí não é justo, né? Não é justo, não. Absurdo. Me fala uma coisa. E a questão, porque numa situação dessa, nós temos ferramentas novas, ferramentas boas, mas a gente precisa se precaver. Em relação à renovação do contrato, ainda temos o prazo da renovatória? É hoje. É hoje. Eu te encontrei no sábado. Foi quando eu comecei a maratonar seus vídeos. E aí são 6 meses. E coincidentemente eu falei, deixa eu ir lá, o documento veio. A data é 21 de outubro de 2019. Ou seja, 21 de abril, na data de ontem, expiram 6 meses. Ontem, o que eu fiz? Eu informei que eu tinha como uma cláusula contratual, eu informei que nós temos a intenção de renovação e, como eles me fizeram uma proposta de 75 mil, eu já contra-notifiquei a proposta com a minha proposta no valor de 55 mil. Fiz algumas análises lá, enfim, e informei que, se caso eles não aceitem, que nós iríamos dar entrada na ação de renovação compulsória. Eles já estão civis. E o prazo seria hoje, esse prazo? Tem que ser hoje. E me fala uma coisa, essa peça está pronta já? Está sendo construída, as nossas advogadas estão construindo. Tá. Por quê? Porque, infelizmente, o ser humano, parece que depois da pandemia, ele ficou pior, né? Se vocês não tiverem esse direito, se passar esse prazo da renovatória, o que eles vão acabar fazendo? Eles não vão querer negociar. Não vão querer negociar. Com a renovatória em andamento, dá até para pedir uma audiência de conciliação e mediação para tentar fechar esse valor que vocês aceitaram pagar, né? 55. Nós oferecemos 55 mil. Eu acho que é justo e honesto para todos os lados, né? A gente não quer ter prejuízo, mas também não quer dar prejuízo para ninguém. E outra coisa, já é um aumento considerável, né? É um aumento considerável. É um bom aumento, deixa eu né? te fazer uma pergunta. Como é feita essa avaliação mercadológica? Porque o que nós temos, inclusive daqui a pouco nós temos 3 imobiliárias que vão vir fazer essa avaliação do imóvel, só que Brasília a especulação imobiliária aqui é absurda. Inclusive onde a gente está. Por exemplo, eu pesquisei anúncios de imóveis. Primeiro, na cidade não tem outro que nos comportaria hoje. E aí eu tenho de R$6 o metro quadrado e de R$33 o metro quadrado. E escola tem que ter um espaço grande, porque senão não funciona. Não funciona. Então, assim, eu tenho um aluguel de 30 e poucos mil, 40 mil, mas também tem de 140, 130. Qual seria pela via legal? Como é calculado isso via juridicamente, ali talvez por uma perícia, enfim? Hoje, a compra e venda é mais fácil de você localizar o valor exato do mercado. A compra e venda ela é com base no metro quadrado. Claro que vai entrar em questão o bairro, né, segurança, construção, tempo da construção. Mas olha que coisa, por mais que a locação, a gente trabalha diferente, né, a avaliação da locação, mas ela acaba também sendo influenciada pela compra e venda, pela avaliação de compra e venda, porque hoje, no Brasil, está pacificado que é 0,5, né, 0,5 do aluguel, chegando até 1% em alguns casos,
e até 0,30 em outros, né? Então, fica ali em torno de 0,5. E quanto vale o imóvel? Vocês têm ideia de quanto vale esse imóvel hoje? Então, aqui o que acontece? Brasília tem muito contrato de gaveta, tem muita... Tem bastante. Como é que é o nome? É contrato de gaveta. Cessão de posse, cessão de direitos possessórios. E aqui é isso, a cidade inteira é. Então, a gente não tem um valor venal como outras cidades satélites aqui, que existe o valor especificado. Inclusive, eu fui contratado, eu sou professor da FGV, e eu fui contratado junto com uma equipe para fazer uma avaliação de qual a quantidade dos imóveis, isso há 3 anos atrás, hein? Irregulares por cada estado, cada cidade. Foi feito um levantamento bem legal. Aí, gente, 83% dos imóveis são irregulares. É muita coisa. É muita coisa. Muito grande. Muito grande, muito grande. Agora, hoje, vamos calcular, do valor que vale esse imóvel, eles não podem cobrar mais que 0,5, 0,6, é muito ainda, hein? Sim. Tem alguns teóricos que falam em 1%, mas não é verdade, não existe. 1% só se o imóvel for muito bem localizado, mas é muita coisa, né? Hoje um valor de aluguel é 0,5, é a média. 0,5, 0,6, 0,4, né? Entendi. Agora, eu orientaria, ainda bem que vocês foram inteligentes, né? Vocês são inteligentes demais, mas ainda bem que vocês pensaram na renovatória, porque, gente, não abre mão dela, viu? Distribui ela, se não tiver todos os documentos, orienta, né? Os advogados podem fazer o quê? Pode distribuir a ação com prazo suplementar. Quando eu não tenho todos os documentos para distribuir uma ação, eu posso distribuir essa ação e pedir o prazo suplementar de 30 dias para juntar esses documentos. Mas fazem isso, viu, gente? Por quê? Vocês... Prazo suplementar? Prazo suplementar. Porque o que elas me falaram? Elas falaram, olha, se a gente não conseguir toda a documentação que foi de ontem para hoje, antes deles receberem a notificação, a gente consegue ir fazendo a juntada de documentos, mas antes deles receberem a notificação. Não, na verdade você pode pedir prazo suplementar, a juíza vai conceder, é muito difícil não conceder, o juiz concedendo a juíza... É complexo, né? Você coloca que o caso é complexo e existe risco de dano, de grande dano, e é verdade, é a escola de vocês, é o comércio de vocês. Então é um risco de grande dano. E aí o judiciário, ele acaba aceitando sim, nunca vi não aceitar, e aí o judiciário vai aceitar algo em torno de 30 dias. 30 dias, gente, nossa, já tá bom demais, porque vocês conseguem juntar os documentos que são necessários com mais calma. Contrato de honorários, às vezes a gente não acha, o contrato de locação, avaliação, né? Isso também é muito importante, juntar a avaliação. Então, tudo isso dá para juntar com mais calma, né? Doutor Júlio, agora olha só. A ação renovatória, pelo que eu entendi, pelo pouco que eu estudei, eu não sou jurista, eu não sou da área jurídica. Minha área é realmente administrativa. Qual é as chances que a gente tem de ser deferido, ser indeferido, ser parcialmente indeferido, deferido, enfim, quais são as chances reais que nós temos? Diante de nós encontramos um ponto. Eles simplesmente podem falar assim, agora é tanto e acabou, eu estou me sentindo acuada, eu estou me sentindo chantageada, se você não quiser, você vai embora com o seu negócio. Hoje nós temos aqui cerca de 600 famílias que dependem da gente. E aí eu uma pergunta, onde fica aquela legislação que fala das locações especiais para a escola e para o hospital? Eu vou explicar tudo para vocês, até para ninguém enganar vocês. Então, eu vou explicar desde o começo. Hoje, gente, nós temos... o assunto locação ele é complexo, né? Nós temos 3 legislações que vão tratar do assunto. A lei do inquilinato, que é a lei 8.245, de 91. Tem o Estatuto da Terra, que também trata de locação de imóveis rústicos e rurais. E tem o Código Civil, que trata de locação de bens móveis e bens imóveis em caráter de cessão. Espaço publicitário, outdoor, né? Então nós temos também o Código Civil. No caso de vocês, é a lei do inquilinato. A lei do inquilinato, ela é muito boa, ela é antiga, mas ela é boa, ela é de 91, mas ela continua sendo muito eficaz. Só que nós temos muitos boatos errados, né? Boatos que nos induzem a erro. Infelizmente, eu vejo muito advogada orientando errado o cliente, corretor, corretora. Você quer ver um exemplo que eu vou trazer para vocês? Direito de preferência.
Na locação comercial, tem muito inquilino comercial, locatário, que dorme, né, com muita tranquilidade achando que tem o direito de preferência, mas não tem. Para existir esse direito de preferência, eu tenho que ter o quê? Uma cláusula no contrato de direito de preferência ou cláusula de reserva. E além dessa cláusula, eu preciso também que esse contrato de locação esteja averbado na matrícula do imóvel. Se eu não tenho isso, não há que se falar em direito de preferência. E isso eu só consigo, um detalhe importante, hein? Isso eu só consigo quando o imóvel é regular. Porque se o imóvel, né, nessa situação, quando eu alugo a posse, ele é irregular, eu não tenho registro. Então, eu não consigo averbar o contrato de locação na matrícula desse imóvel. Ou seja, português claro, eu nunca vou conseguir ter o direito de preferência de fato. Então, a locação de um imóvel regular, ela é permitida. Ela é permitida, está na lei do inquilinato. Pode ser locador, o proprietário ou o possuidor. Só que a locação de um imóvel irregular atrapalha muito o inquilino, o locatário. Por quê? Porque ele não consegue averbar o contrato de locação na matrícula do imóvel, porque o imóvel está irregular, né? Então é uma realidade. Nós temos várias ações locatícias, despejo. Muita gente acha que só existe despejo por falta de pagamento, né? Mas na verdade não. Tem mais de 26 espécies de despejo. O problema do despejo, nós temos um despejo chamado despejo por denúncia vazia. Quando o contrato chega ao final, o dono do imóvel ou o possuidor, ele fala assim, olha, eu quero o imóvel de volta. E você fala, eu não vou devolver, eu tenho comércio aqui, não, mas eu quero de volta. Você não vai sair? Porque eu vou usar uso próprio, um exemplo. Ou qualquer outra justificativa. Ou não precisa nem justificar, porque a denúncia chama denúncia vazia, né? Ele faz uma ação que chama denúncia vazia e consegue tirar vocês. Por quê? Porque o contrato chegou ao final. O locador, ele ganha esse presente, né, da justiça, com base na lei, porque ele faz a locação, ou melhor, no mínimo 3 anos, né? Uma locação de no mínimo 3 anos. Quando a locação é menos de 3 anos, não caberia denúncia vazia. Quando a locação é de no mínimo 3 anos, cabe denúncia vazia. Denúncia vazia é bom para quem? Para o locador. Então, ao final do contrato, o contrato venceu, ele consegue pedir a desocupação do imóvel sem ter que fundamentar nada. Esse é o problema, esse é o risco. Por isso, no caso de vocês são do bem, já percebi, vocês são 10, ganharam mais que o professor, ganharam um amigo aqui, eu oriento com muito carinho, distribui a ação renovatória. Por que distribuir a ação renovatória? Porque eu sei que vocês estão dispostos a fazer um acordo. Poxa, de 35, 37 passar para 55 é um baita de um reajuste. Mas vocês estão de acordo para poder não ter problema, não ter dor de cabeça e fechar o negócio de forma consensual. Só que isso provavelmente vai acontecer se vocês distribuírem a renovatória. Porque se vocês fizerem a renovatória, o outro lado vai ter receio de perder a renovatória. E a ação... e a ação... Da ação. Hoje, ela tem, a dona do imóvel tem 41 processos na justiça. Processo. De tudo que o senhor imaginar, ela tem. Ela tem processo trabalhista porque ela foi dona dessa escola quando funcionou há um tempo atrás. E ela quebrou. E ela tem 41 processos. Então, eu não sei até onde ela acha que é interessante manter isso. Eu acho que isso é um ponto muito positivo para nós. Porque ela tem muitos credores. Para ser sincero, isso não ajuda e nem atrapalha. É claro que a gente pode usar até como argumentos, né, na peça, dizendo que ela tem ações, mas o direito ele é muito frio. Ele é muito frio. Hoje, o direito... Por isso vocês não podem dar oportunidade. Mas eu falo, por exemplo, se eu sou credora e eu sei que ela tem, que ela está dizendo no meu processo que ela não tem condição de pagar, e eu descubro que ela recebe 40 mil reais de aluguel, eu vou pedir alguma coisa para o juiz para me dar um pedaço daquilo lá que ela me deve. Hoje, gente, o que vocês têm que fazer é importante, né? Para proteger vocês merecem isso. Não deixa distribuir. Se o prazo é hoje, nós podemos fazer ação renovatória o último ano do contrato, 6 meses antes do final. Nós podemos fazer a ação renovatória no último ano do contrato, 6 meses antes do final. Esse é o prazo. Se o prazo realmente for hoje, não deixa distribuir a ação. Por quê? Porque a renovatória, dificilmente vocês vão perder. A ação renovatória é uma ação cara a crachá. É uma ação que o juiz ele vai olhar e se bater os requisitos ele vai dar. Só precisa tomar cuidado sempre de cumprir os requisitos da lei, né, da lei do inquilinato. Quais são esses requisitos? Deixar claro que o contrato é escrito, que vocês exercem a mesma atividade, né, pelo menos 3 anos, e também deixar claro a idoneidade moral, né, do fiador, quando tem fiador, alguma coisa assim.
vocês provando isso, e é muito fácil de provar na renovatória, vocês vão ganhar, vocês vão levar essa renovatória. A renovatória renova o contrato anterior em todas as regras, inclusive o aluguel. Né? O valor do aluguel será 43. É renovado o valor de 43. Ou seja, se eles quiserem amanhã questionar esse valor, eles vão ter que fazer uma outra ação, chamada ação revisional. Mas é muito importante vocês fazerem. Por quê? Essa ação... Eu achei que fosse, olha só, conhecimento é tudo, né? Porque até então, o que eu achei? Eu achei que eu fosse entrar com uma ação renovatória, solicitando pagar 55 mil. Não, é sempre o último aluguel. Se vocês pagavam 43, é 43. A renovatória é para renovar o contrato e todos os termos, né? Então, tem que renovar. Quantas vezes eu posso entrar com ação renovatória? Não tem limite. Não tem limite. Na verdade, você poderia entrar com uma renovatória hoje, daqui a 5 anos outra. No Brasil é muito no Brasil é muito comum você ganhar a primeira e depois ter mais dificuldade de ganhar. Mas a primeira tem os requisitos, todo mundo ganha. É muito difícil acontecer. Fatalidades acontecem. Tem juíza maldoso, né, que julga mal. Uma vez eu tive um problema. O sujeito, o juiz, ele entendeu que não provou a idoneidade moral do fiador. Por isso ele não deu a renovatória. Um outro problema que eu tive também, uma ação renovatória de um posto de gasolina. Mas aí existe várias suspeitas por parte nossa e também por parte do cliente, que o juiz foi comprado, né? Não conseguiu efetivar isso. Então, corrupção tem no judiciário. Mas a chance de vocês ganharem, a partir do momento que vocês têm todos os requisitos de uma ação renovatória de locação comercial, vocês vão ganhar. E, gente, tem que propor porque é mais fácil ser feito o acordo com essa renovatória proposta, né, em andamento, do que sem renovatória. Porque eles sabem que se não fizer o acordo e não cair na dele, sem renovatória, vocês vão ter que pagar o que eles querem ou vai ter que sair do imóvel, né? E o marido dela é advogado, né? Então ele já sabe aí para onde ele está caminhando. A renovatória tem que cumprir os requisitos. Você tem que ter, né, 5 anos de contrato, pode ser um contrato só ou vários, não tem problema. Você tem que ter também 3 anos na mesma atividade, aí é até melhor, um só, o maridão já falou. E o detalhe mais importante, perdeu-se prazo, acabou, né? Perdemos a chance da renovatória. Mas a ação renovatória tem que ser proposta no último ano, que vai vencer o contrato, 6 meses antes do final. 6 meses antes, a data de hoje. A data de hoje. Então, gente, 100 meses de ser feliz, distribui a ação. Por exemplo, a gente tem que colocar toda a história ou só a ação renovatória. A gente não precisa entrar com a história do fundo de comércio. Não precisa entrar. Não entra, não. Eu falo para os meus alunos, né? Eu falo para muito advogado todo dia. O menos é mais. A renovatória, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que bater nos requisitos para ganhar. Tem que ser uma ação leve, com poucas folhas, não tem nada de muita folha. Escrever muito se perde. A renovatória é uma ação que eu tenho que cumprir o que está na lei. 3 anos da mesma atividade, 5 anos de contrato de locação, um só ou vários, e a ação tem que ser proposta no último ano, 6 meses antes do final. Então, na ação renovatória, inclusive eu oriento os alunos não ficar enchendo linguiça. Porque se você ficar enchendo linguiça na renovatória, o que vai acontecer? A chance de você errar é muito grande. Então não vale a pena. Amanhã, se vocês quiserem fazer uma outra ação, né, tem uma ação que chama indenização de fundo de comércio. O que é essa indenização de fundo de comércio? Vamos dizer que esse boato, renova ou não renova, atrapalhou vocês, a mente de vocês, e vocês se sentiram prejudicados. Ou se não, né, o locador começa a atrapalhar vocês. Aqui na frente eu não quero mais que usa, que acontece muito, né? O locador... Uma outra questão. No contrato que nós fizemos de compra e venda, ele ficou, na época, com a cantina da escola. Que aí eu acho que vai entrar onde o senhor está falando. Ele ficou com a cantina da escola. Hoje, depois dessa situação, a gente não quer ele mais aqui. Então, nessa contranotificação que eu fiz ontem, eu contranotifiquei e falei assim, olha, inclusive na cláusula tal, no contrato tal, nós não vamos mais permitir, a partir do contrato tal, que era o contrato de compra e venda, que termina agora, 30 de agosto, quando finda o contrato, nós não vamos mais permitir. E aí ele respondeu ao meu marido hoje, falou assim, olha, a questão do aluguel, a gente senta, conversa, mas a cantina é nossa. E é a mesma coisa, eu vou alugar a sua casa, eu vou alugar a minha casa para o senhor, mas eu quero quarto. É complicado. E outra coisa, né? Queira ou não queira, eu imagino que é uma forma deles estarem dentro do negócio de vocês observando. Se tem muito aluno, pouco aluno, não é? É uma forma, né?
Tá infiltrado aí dentro. Eu acho que numa relação dessa, como é locador, vocês precisam ter um pouco de privacidade para trabalhar, né? Porque, infelizmente, o locador, ele cresce o olho, né? Ele acha que, tá ganhando dinheiro, tem mais aluno. Na nossa época não tinha tanto, tem que cobrar mais aluguel. É complicado. Com muito carinho, vocês têm uma carta na manga. Anota aí. Ação de indenização de fundo de comércio. Se a coisa ficar feia, se começar a atrapalhar vocês, se alguma coisa acontecer, perde o prazo da renovatória, bato na madeira, não vai perder. Mas se alguma coisa acontecer, vocês têm direito, né? E esse direito é a ação de indenização de fundo de comércio. O que é essa ação de indenização de fundo de comércio? É uma ação que vocês vão pedir uma indenização pelo fundo de comércio que vocês conquistaram. Compraram e conquistaram e aumentaram, né? Certamente aumentaram. E a gente consolidou um negócio errado, tá ali. Consolidou. Agora, é muito importante. Se o prazo é hoje da renovatória, distribui e pede prazo suplementar. Porque o prazo suplementar, o juiz vai definir, o juiz, a juíza. Deferindo o prazo suplementar, vocês vão ter até 30 dias para juntar outros documentos, uma avaliação, fazer um checklist. Porque a ação renovatória é uma ação que não dá para perder. Você só perde se tem corrupção no meio ou, né, falta algum documento, algum requisito. Que não é o caso de vocês têm tudo para ganhar, né? Então aproveita isso. Ótimo. Agora, detalhe importante, hein? E essa ação de indenização de fundo de comércio, ela também tem prazo como ação renovatória ou não? A indenização de fundo de comércio tem uma discussão em relação ao prazo, mas a jurisprudência esclarece que você teria o quê? Até 5 anos para propor essa ação após a relação locatícia. Então, vamos dizer que eles tiraram de vocês daí, não é o caso, não vai acontecer, mas vamos dizer que eles forçaram a saída de vocês ou tiraram vocês daí, vocês têm até 5 anos para propor a ação de indenização de fundo de comércio. Porque vocês foram induzidos a erro, vocês foram induzidos a sair daí. Entendi. Bom, eu acho que é só isso, né? Nossa dúvida. Não esquece, gente, pede prazo suplementar, por quê? Porque o juiz vai deferir e aí vocês fazem um check. Suplementar tem algum artigo, alguma coisa para anotar aqui ou não? Não tem, é mais prático do que qualquer outra coisa, né? O prazo suplementar é um direito que vocês têm. Juiz, eu quero o prazo suplementar 30 dias para juntada de outros documentos. E aí vocês juntam o contrato provavelmente já vai juntar, mas avaliações, né? Entre outros documentos. E faz um checklist, né? Para realmente não ter nenhum perigo. Essas avaliações, elas são, por exemplo, se essas avaliações, ela tem que estar no valor do contrato de 43 mil, acima ou abaixo? A ação renovatória sempre vai renovar os termos do contrato anterior, né? Do último contrato. Inclusive o último aluguel pago. Então, se o último aluguel de vocês é 43 mil, é 43 mil que vai renovar e vocês vão pagar. Tá, mas eu não tenho que apresentar na ação as avaliações? Não, na verdade você pode até juntar a avaliação, mas para deixar o processo mais robusto. Mas a renovatória, diferente da revisional, a revisional é aquela ação que é para aumentar. Independente do valor que está na avaliação, que a legislação diz que é aquele valor de aluguel, certo? A revisional, você vai aumentar ou diminuir o aluguel. Então, aí sim é obrigatório juntar pelo menos uma avaliação. Agora, o caso de vocês não. A ação renovatória é para renovar o contrato, né? O contrato está em vigência. Então, não necessariamente tem que ter uma avaliação. Não existe isso porque não pode mudar o valor. Vai prevalecer o último. Entendi, mas é bom ter para poder ter robustez ao processo, né? É interessante fazer a avaliação, isso inclusive, né, dentro do valor que vocês pagam. 43 mil e tal, avaliação de 40 mil, 38 mil, para demonstrar para o outro lado que vocês já pagam um valor superior ao que vale, entendeu? Entendi. Se precisar de avaliação, o escritório faz aqui também, tá? Mesmo de Brasília? Faz o Brasil todo. Ah, tá. E o senhor... E qual o valor da avaliação do senhor? O valor da avaliação é um salário mínimo. Tá. Salário mínimo. Avaliação salário mínimo. Doutor Júlio, eu acho que é isso, né? Se surgir alguma dúvida, alguma coisa, vocês me mandam no WhatsApp, tá? Eu ajudo vocês, tá? Tá bom. Gente, não deixe de distribuir essa renovatória, viu? É importante para vocês se protegerem. O ser humano, vocês sabem disso, tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim. O ser humano é ganancioso por natureza. Então distribui essa ação sim. E pode pedir. Hoje ela vai ser distribuída até às 23 horas e 53 minutos. 59 minutos. Legal. E nessa ação, gente, pede também uma audiência de conciliação e mediação. Nada impede de fazer um acordo, né? Sim, até porque o processo cabe, né? Cabe sim. E ele perder, porque são 12 vezes o valor do aluguel, então era quase meio
Por isso, vale a pena pedir uma audiência de conciliação e mediação, porque provavelmente vai ser feito um acordo. Se distribuir a ação, eles vão ficar receosos também, porque eles sabem que eles podem perder. Ação renovatória é uma ação que não dá para fazer uma defesa. É claro que você vai fazer a defesa, você vai alegar isso, aquilo, procurar pelo em ovo, né? Mas uma renovatória bem feita, gente, não tem defesa, a verdade é essa, né? Não tem o que fazer. Diferente de outras ações que você consegue defender bem o cliente, a renovatória não tem. Porque a renovatória é cara crachá, né? A partir do momento que o juiz confira... Os requisitos, possivelmente, sai renovatória. Certo. E é muito comum, né? É chumbo trocado, né? Vocês ganhando a renovatória, que provavelmente vocês vão ganhar com facilidade se ela for proposta, não fizer acordo, a intenção é fazer acordo, é muito provável que depois de uns 6 meses eles proponham uma ação revisional para aumentar o aluguel. Só que vocês têm o direito de se defender, né? Vocês têm o direito de se defender, vai apresentar a avaliação, tá? E aí é onde a gente fala isso também, né? A revisional, vocês vão ter que batalhar na revisional para falar, não, o valor que eles estão pedindo, 75, não corresponde à realidade, tanto é que a gente paga 43 hoje. E a avaliação, ó, vale 38, vale 40, é um exemplo, né? Para deixar claro que vocês já pagam um valor superior por serem inquilinos antigos, né? E aí aquela história que é a carta na manga que a gente tem, né? Da indenização do fundo de comércio. A indenização do fundo de comércio é interessante porque a partir do momento que aconteceu pior, alguma coisa assim, vocês têm a carta na manga, né? Para amanhã ou depois poder se defender. Entendi. Bom, então eu acho que a gente está no caminho certo, né? Está no caminho certo. Não deixa de distribuir essa ação, que é importante para a segurança de vocês, viu? Não, tranquilo. Obrigada pelo seu tempo, Deus abençoe. Vocês também, gente, grandemente, tá? Ganharam um amigo, fiquem com Deus, tá bom? Tchau, gente. Vai dar tudo certo. Chama assim, viu? Fica à vontade os dois. Tchau. Um abração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.